boa noite. Nós estamos começando um novo vídeo do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida de Nova Serrana. Quem vai falar para nós hoje é o Eduardo Tobias. Eu vou chamar você, Eduardo, agora, tá? A solicitação para você entrar, Eduardo. Tudo bem, Alba? Boa noite. Eduardo, boa noite. Tudo Boa noite, bem? Neuzinho. Tudo bem? Tudo? Que bom te ver aqui. Igualmente. Tem passado Nós bem? vamos? Tenho, graças a Deus, sim. E você, sua família? Estamos todos muito bem. Como está chegando a Que imagem aí bom. para vocês? Para mim tá boa. Alba, que você já entrou, me fala se a imagem tá boa também. Está escuro? O meu tem um excesso de luz, que tem uma luz aqui bem em cima da minha cabeça. O seu tá um pouquinho escuro, mas tá dando para ver bem, Ah, sim. sabe? Deixa eu chegar aqui um pouquinho. Assim, tá escuro comparado com o meu, mas agora melhorou a luz. Tá bom. Porque o meu, se eu tirar essa luz que tá aqui atrás de mim, fica escuro demais, não tem jeito. Nós vamos aguardar um pouquinho, Eduardo, para dar o horário, tá? Sim, mas tá tudo jóia. Mais um momento aí de bate-papo com o pessoal. Vamos. Boa noite, Antenor. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Nós estamos aguardando só um pouquinho para começar às 20 horas essa live. A Alba falou que a imagem tá boa. E quem quiser fazer pergunta, Alba, Antenor, se vocês quiserem fazer alguma pergunta durante a live, vocês sintam-se à vontade para fazer pergunta. Se eu não souber responder, com certeza o Eduardo vai saber que ele sabe muito mais que eu. Eduardo. De forma alguma, somos todos aprendizes, né? Todos Ah, estamos isso somos mesmo. Somos todos aprendizes mesmo. E a gente ainda tem mais um minutinho. Que bom. Que bom que você vai aguardar, Antenor. Estamos só mais um minutinho, porque nós gostamos de começar assim, às 20 horas certinho. Quem entrou foi a Vanusa. Boa noite, Vanusa, querida. Que saudades de você. Vontade de te dar um abraço. O Amarildo também. Boa noite, Amarildo. Já está chegando o nosso horário, está na hora de começar a oração. Eduardo, como somos só nós dois, você quer fazer uma oração para começar ou você quer que eu faça? E você faça para terminar? Como que você quer? Pode iniciar, eu faço para terminar. Combinado, então. É, então, eu vou. Boa noite, Maurício, tudo bem? Eu vou fazer a oração para a gente iniciar. E daqui a pouco, então, o Eduardo começa com o tema Esquecimento do Passado. Vamos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar com a força de nosso Senhor Jesus Cristo, com seu amor incomensurável, com a sua misericórdia, visualizando que nesse momento recebemos um grande abraço desse meigo Rabi, do amado Jesus, que nos acolhe, que nos protege, que nos guia, que nos mostra novos caminhos, novas possibilidades. Pedimos, Senhor Jesus, que todos quantos nos ouvem agora, todos os familiares, todas as pessoas que estão com algum tipo de sofrimento na família, possam receber o alívio, o consolo, a esperança. Que as tuas palavras, cheias de sabedoria e luminosidade, possam ser para nós também bálsamos para as nossas almas.
possamos, Senhor, seguir as tuas pegadas, os teus ensinamentos, os teus exemplos, tudo aquilo que veio para nos mostrar, para dar testemunho com a sua vida. Esteja conosco nesse momento hoje, iluminando o orador da noite, o Eduardo, que pela boca dele saia as suas palavras, benditas e misericordiosas. Cumprindo então, nesse momento, essa nossa vontade de estar em comunhão com Cristo de Deus. Que o Senhor seja conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, nesse momento, o Eduardo vai falar para nós sobre o esquecimento do passado. Quem viu a live da semana passada, lembra que nós falamos sobre causas das aflições, as causas das aflições que têm fundamento na vida atual e as causas das aflições que têm fundamento na vida passada. E sempre surge questionamento, né? Mas por que eu não lembro do meu passado? E das vidas passadas? E é disso que o Eduardo vai tratar hoje. Na verdade, Eduardo, a gente não lembra do passado nem dessa vida, né? A gente não lembra quando era bebê, a gente não lembra o que a gente estava fazendo há um ano atrás, exatamente nesse dia e nessa hora. A gente não lembra de todos os fatos da nossa infância, né? A gente lembra de uma ou outra coisa, né, que foi marcante, mas a gente não consegue lembrar de tudo, né? Vou deixar passar a palavra para você começar o estudo. Obrigada, tá? Certamente, Neuzinho. Uma boa noite a todos os companheiros. Nós não vamos fazer aqui, não é uma palestra, nós não temos esse objetivo. Nosso objetivo aqui é uma troca de ideias, um bate-papo, uma coisa mais descontraída. Fique à vontade, quem quiser fazer alguma colocação, algum ponto, porque nós somos muito limitados na nossa visão. Então, certos pontos podem passar despercebidos e vocês, naturalmente, irão completar esse estudo, porque o nosso objetivo é que todos saiam ganhando. E para isso é importante essa união de forças, essa sinergia que nos move, que fortalece, que vai nos fortalecer esse momento. Esse tema é um tema muito interessante, como todos os temas da doutrina espírita, são todos profundos, são todos levam a reflexões de vida. Mas para a gente entrar no tema esquecimento do passado, a gente tem que falar um pouquinho da reencarnação. Nós perguntamos o que é essa palavra, né? O que significa reencarnar? Será que o espírito volta novamente? E como que é essa volta? Então, segundo a espiritualidade, reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo. E quais são os fundamentos da reencarnação? Nós colocamos aqui 2 fundamentos. São 2 pontos que se alicerçam a reencarnação. Primeiro, justiça divina. E segundo ponto, misericórdia. É o amor de Deus. Então, na justiça divina, nós encontramos naquelas palavras de Jesus que diz assim, a cada um segundo as suas obras. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Quer dizer que o que nós estamos semeando, nós iremos naturalmente colher no tempo, no espaço e no tempo. E o amor de Deus, onde que entra nisso? Porque ele é misericórdia. Ele nunca encerra uma porta a um filho que se arrepende. Ele dá sempre uma nova oportunidade de crescimento. Então, a reencarnação tem o objetivo de impulsionar o espírito para diante. Ou seja, com outras palavras, evolução. Então, imagina que se fosse uma única existência. Deus estaria sempre criando uma nova geração que não tivesse nenhuma relação com a anterior. Então, vamos voltar desde o tempo, até o tempo primitivismo, o tempo das cavernas, e aí nós já vamos cair em uma coisa ilógica. Será que Deus
na sua sabedoria, então criaria pessoas lá atrás, cada etapa, né, uma nova geração, sempre espíritos novos. A gente pergunta, né, nós hoje com esse todo progresso, tecnologia, conhecimento, era da internet, e aqueles criados no tempo da caverna lá, olha para você ver, não é um contrassenso nessa justiça? Outro Que ponto eles que saíram podemos... perdendo, né? Não tinha escrita, não tinha informação, não tinha um pastor, não tinha um padre, não tinha ninguém para guiá-los, né, Eduardo, espiritualmente falando. Essa ideia da não reencarnação leva muitas pessoas ao teísmo, ao materialismo. Porque essa base, esse alicerce da reencarnação é justiça. Outro ponto que nós podemos levantar aqui, que é a questão, por exemplo, das diferenças intelectuais. Você vê que tem crianças, desde novinhas, têm grandes talentos para línguas, para conhecimentos na música, matemática. Outras pessoas aí batalham a vida inteira para aprender alguma coisa, aquela maior dificuldade. Será que Deus cria espíritos mais inteligentes? Bom, isso vai contra com esse mesmo princípio da justiça divina. Né? As diferenças, as doenças, né? As crianças, às vezes, desde pequenininho, nasce ali com uma doença grave e morre. As diferenças sociais, porque existem pessoas que passam a vida toda miserável, provas difíceis. Então, se não tiver uma anterioridade, uma explicação, nós ficamos assim meio perdidos. Então, a reencarnação significa o quê? É uma oportunidade que Deus concede a todos para evoluir, para crescimento, para aprimorar sua alma. Então, esse é o ponto fundamental. E ela está alicerçada, né, tanto na ciência, por exemplo, por que nós colocamos aqui a ciência? Hoje tem médicos, tem pessoas voltadas aí para esse estudo, pessoas assim, cientistas. A gente vê, tem muitas pessoas da área médica fazendo aí regressão, né? A gente vê assim a questão religiosa, por exemplo, também. Ah, Eduardo, mas a reencarnação não está na Bíblia. A gente vê muito isso, irmãos nossos de outro credo religioso, falando isso, que encarnação não está na Bíblia. Bem, nós colocamos que a Bíblia é uma só. Não existe a Bíblia católica, não existe a Bíblia protestante. A Bíblia é uma só. E a Bíblia divide entre o Velho e o Novo Testamento. Então, o Velho Testamento representa a justiça. Nós temos lá Moisés, os profetas. Ali foi a primeira etapa que a humanidade recebeu, que foi a lei maior, simbolizando a justiça. Jesus, que já está ali no Novo Testamento, já representa a segunda revelação, que representa o amor. Ele diz que mandaria no futuro o Consolador, o Espírito da Verdade. Muitas coisas ele não podia dizer naquele tempo. Ele mesmo diz, mandareis o Consolador, e falar coisas que eu não posso dizer agora. Que coisas seriam essas? Então, naturalmente, ele queria dizer que no futuro nós estaríamos em mais condições, a reencarnação novamente, de entender certas coisas que naquele tempo nós não estávamos ainda em condições de perceber. Por exemplo, quando ele falava aos seus discípulos certas coisas, ele falava assim com eles, não, para vocês eu posso falar abertamente, mas para eles tem que ser através de parábolas. Se não for reencarnação, como que nós podemos entender isso aí? Bom, para eles ainda não está no tempo. Paulo tem uma frase muito interessante que ele diz assim, né, quando a gente é criança, a gente come papinhas, alimentos próprios para uma criança. Mas naturalmente a criança cresce, o alimento vai mudar. Então, evolução. Então, nós estamos nesse processo de crescimento. Sem reencarnação fica muito difícil da gente entender a justiça de Deus. E acaba levando muitas pessoas, então, para o materialismo,
Porque vê tanta diferença, tanto sofrimento, tanta desigualdade, que não tem uma resposta para isso. Então, a gente coloca também o fundamento do amor, por exemplo, né? A gente, por exemplo, a vida nós sabemos que ela é muito curta, ela é uma existência entre o nascimento e a velhice ali, o berço e a velhice, é um piscar de olhos, a nossa vida. Depois da morte, nós estamos com a nossa sorte fixada eternamente. Uma mãe que foi virtuosa vai para o céu. O filho que foi um rebelde morre, vai para o inferno eterno. Acabou a família. Ora, pela reencarnação, não. Você vai cada vez, os laços vão ficar mais fortes, esses laços do espírito cada vez vai se estreitar mais. Né? Aí quando a gente entra, por exemplo, na questão do esquecimento do passado, por que então nós não lembramos o nosso passado? Misericórdia divina. Tem uma frase no Evangelho que Jesus coloca assim: os seus inimigos serão seus familiares. Já viu essa frase, Neuzinho? Os seus Já. inimigos serão seus familiares. Bom, Jesus está falando aqui de reencarnação. Aquela desavença minha, em um futuro, vai nascer dentro de um mesmo teto. Com qual objetivo? Perdoar, haver ali quebrar aquele ciclo do ódio. Então, o objetivo sempre da reencarnação é evolução. E esse esquecimento que nós temos aqui é um esquecimento temporário. É um véu que Deus coloca, naturalmente, ao nós reencarnarmos, nós temos um choque nesse retorno e que nós esquecemos temporariamente essas lembranças. Mas a gente não fica totalmente esquecido. Nós temos assim certas lembranças, certas intuições, momentos que às vezes nessa vida nós vamos passar por dificuldades grandes, né, por certas provações, às vezes durante um sonho, nos revelado pelos nossos amigos espirituais para nos fortalecer diante de uma prova que iremos enfrentar. Então, é um esquecimento temporário que tem um propósito maior, que é o nosso progresso espiritual. Então, imagina vocês, por exemplo, né, que dentro de um lar, ali você, num relacionamento humano, de repente você começar a se lembrar que aquele parente ali foi uma pessoa que te traiu, né, que desviou seus filhos no passado. Será que nós teríamos paz, tranquilidade nessa existência para buscar essa remissão dos nossos erros? O que você acha, Neuzinho? Eu acho, inclusive, que isso é um cuidado, Eduardo, que nós espíritas temos que ter, porque a gente ouve essas informações e às vezes nós nos justificamos nela. Por exemplo, eu já vi mãe espírita com uma dificuldade enorme de relacionamento com a filha e ela se justificou assim: ah, nós fomos inimigas do passado, por isso que a gente não dá certo. Aí a próxima pergunta é: se você acha que você e sua filha já foram inimigas do passado e é por isso que vocês não dão certo, por que você acha que vocês reencarnaram na mesma casa? Né? É muito simplista falar assim: ah, eu não dou certo com o familiar porque nós fomos inimigos do passado. Mas o que nós vamos fazer com essa informação? Nós vamos amar mais essa pessoa, nós vamos fazer mais esforços para dar certo. Porque a partir do momento que nós temos consciência disso, né, disso que você está dizendo, acho que a nossa responsabilidade aumenta muito, no sentido de ter consciência disso e ter a obrigação moral de tentar fazer de tudo para esse relacionamento ser melhor. Eu acho que o espírita que sabe dessas coisas, ele tem mais responsabilidade quando ele tem desafeto na família, né? Certamente, Neuzinho. É uma bênção de Deus essa permissão
geralmente aquele parente mais difícil, ali está o nosso compromisso maior. Às vezes aquele filho mais problemático é aquele que nós desviamos lá no passado. Então, hoje, diante do conhecimento que nós estamos recebendo, é uma oportunidade preciosa que nós temos de retificar esse passado e traçar um novo rumo para o futuro. Porque as pessoas, bem, eu vou ter várias encarnações e a gente está passando o tempo, jogando tempo fora. Então, segundo a espiritualidade, fala que quando a gente age dessa forma, vigilantemente, o que pode acontecer? Né? Porque hoje nascemos com uma certa família, nós temos o tempo a nosso favor, nós temos assim os meios, né, todo concorrendo para o nosso progresso. Mas e o amanhã? Pode ser totalmente diferente de hoje. Podemos não ter os recursos que nós estamos tendo hoje. Então, como diz Sheila, que é um espírito assim, de muita luz, que é uma enfermeira no campo espiritual, ela foi uma enfermeira assim, que cuidava muito do Chico, que o Chico teve uma missão muito assim, grandiosa entre nós. Segundo ela, não cai que nós nascemos no lugar certo, estamos convivendo com as pessoas certas, estamos num ambiente de trabalho certo. Então, tudo está concorrendo, como diz Paulo de Tarso, para o nosso crescimento espiritual. Se nós recebemos essa dádiva e nós estamos desperdiçando, estamos perdendo oportunidade valiosa, porque a gente sabe que a reencarnação ela não é muito fácil. Existe todo um planejamento espiritual. Se simplesmente a gente desperdiça essa bênção de Deus, então nos será cobrado, quando nós chegarmos lá, do lado de lá, esse tempo que nós jogamos fora. Como está no Evangelho, né? O tempo representa um talento que Deus nos deu. Então, aquele que eu até citei aqui no último estudo, que teve um que recebeu 5 talentos, multiplicou por mais 5. O que recebeu 3, desenvolveu mais 3 talentos, e quando voltou o Senhor, ele deu 6 talentos. Mas aquele que recebeu um talento, que podemos colocar o tempo, ele foi e desperdiçou. Ah, Senhor, eu tive medo, eu enterrei esse talento. Ele disse, mau servo, né? A parte de mim, né? Ele fala assim, o termo que irá para um lugar que vai ter ranger sofrimento e ranger de dentes. Então, a vida é uma bênção de Deus. E nós temos todas as condições que Deus nos facultou para a nossa evolução. O que nos retarda ainda é a nossa rebeldia, é a nossa má vontade, são os preconceitos que ainda a gente traz dentro conosco. Jesus fala que nós não podemos colocar pano novo em remendo velho, porque ali vai tornar maior o rasgo. Então, hoje nós estamos diante de uma doutrina maravilhosa, né? Uma doutrina consoladora, que traz verdades claras, e a gente tem que aproveitar essa bênção de Deus, trazê-la para dentro de nós, porque o objetivo é a nossa transformação, a nossa reforma íntima. Quando a gente fala de reforma, ela quer dizer uma coisa mais profunda, né? É uma mudança, mas nós temos que estar com a cabeça mais aberta a esses ensinamentos maiores, que Jesus disse que mandaria o Consolador, que lembraria todas as suas palavras, que naturalmente seriam esquecidas, e novas coisas seriam ditas. Mas se nós tivermos dentro de nós ainda aquela coisa cristalizada, porque no nosso subconsciente nós trazemos esse passado em nós. Se nós não lutarmos, né, dificilmente Jesus vai habitar dentro de nós. Que o objetivo é ele habitar dentro de nós e nos transformarmos em novas pessoas. Nós temos o sol da terra. Não é isso, meuzinho? Até aqui está dando assim nosso raciocínio. Tá, eu queria comentar uma coisa
É porque às vezes a gente fala sobre esquecimento de passado e às vezes tem alguém que não é espírita e a pessoa pensa assim, a gente esquece uma vida passada. Mas na verdade, nós já tivemos uma quantidade enorme de vidas, né? Desde essa pré-história aí que você citou, ou até antes, e toda essa experiência acumulada, guardada no inconsciente, se isso tivesse aberto para aflorar nessa nossa vida agora, nós enlouqueceríamos. Nós não damos conta de olhar para o passado e a gente fala muito dos erros que a gente cometeu no passado, porque a gente comete muitos erros, né? É só olhar essa vida nossa e lembrar e olhar para trás e ver o tanto de erros que a gente já cometeu, para a gente pensar que no somatório de muitas vidas, muitos erros foram cometidos. Mas não é só isso, não. Se a gente olhar para trás nessa nossa vida, quanto sofrimento a gente já passou, né? E se a gente olhar muitas vidas de uma vez, quanto sofrimento acumulado nessas muitas vidas. Será que a gente ia dar conta de olhar para tanta dor que tem no nosso passado, tanto sofrimento, porque até para sobreviver era muito mais difícil, né, Eduardo? E eu acho assim, eu estou falando isso baseado numa palestra que eu vi do Dr. Roberto Luz, que é psiquiatra espírita, eu vi a palestra e li um livro que ele conta assim, que normalmente as pessoas que, que têm na vida presente memória de vidas passadas, elas são loucas, elas enlouquecem. Porque se não for um médium com uma boa estrutura, com um espírito muito evoluído, ele não dá conta de que essas coisas de vidas passadas aflorem nessa vida. Então, quando a gente vê uma pessoa que assume múltiplas personalidades, né? Ora ele está se comportando como um rei, ora está se comportando como um mendigo, ora como uma outra personalidade, essas pessoas são tidas como enlouquecidas, né? Porque é difícil uma pessoa manter a sanidade e aflorando tudo que aconteceu em vidas passadas na vida presente. Então, uma das coisas que eu penso assim do esquecimento do passado é que ele é uma forma de proteger a nossa mente para a experiência da vida atual, né? Aí eu passo a palavra para você se você quiser comentar isso ou se você quiser fazer outro comentário. É, a gente certamente, a gente vê que a nossa vida é como se fosse uma página em branco que nós estamos escrevendo hoje. Já escrevemos muitas páginas nesse livro. Então hoje é uma nova oportunidade, uma página em branco, que naturalmente amanhã vai ser um novo capítulo. E esse capítulo do amanhã será consequência, terá como base o que nós estamos escrevendo hoje. Nada se perde no tempo e no espaço. A gente sabe que o espírito, né, a gente é muito importante assim, a gente colocar assim para as pessoas, porque talvez tem pessoas que estão nos assistindo que não são espíritas, que nós temos um espírito, que é o ser inteligente, e temos o corpo, que é o instrumento do espírito. Então, o instrumento, o corpo é um violão. O espírito, que é o músico, só para colocar assim para entender. Então, o cérebro, por exemplo, seria as cordas desse instrumento. Se tiver ali uma cordinha arrebentada, o músico não vai conseguir transmitir toda aquela beleza da música, porque ali tem uma cordinha arrebentada. É o cérebro com uma deficiência. Então, a gente coloca assim, que a inteligência, o sentimento, são atributos do espírito, não é da matéria. Porque aqui que é feito o corpo? Água, né? E outros elementos minerais. Então, é um instrumento. Se não houver o espírito, é somente o violão, não tem som. Né? Quando Jesus, por exemplo, conversou lá com Nicodemos, que foi... Quem que era Nicodemos lá no Novo Testamento? Ele era uma autoridade religiosa. Podemos colocar hoje, assim, numa comparação, ele seria um cardeal dentro do catolicismo, uma autoridade de grande conhecimento. E ele foi ter de noite com Jesus. E Jesus virando para ele diz assim, Nicodemos, se não nasceres de novo, não entrareis no reino dos céus. Aí
muito interessante a questão que Nicodemos levantou perante Jesus, que foi para o lado da reencarnação. Ele perguntou, Senhor, mas como que eu, sendo velho, posso voltar ao ventre da minha mãe? Porque ele poderia, se ele não tivesse entendido ali que Jesus estava falando de reencarnação, a pergunta dele não seria por esse caminho, seria outra. Ele falou, Senhor, mas o senhor está falando aí que então renascer é arrepender, é ir lá no Rio Jordão pedir João Batista para me batizar, eu me arrepender e ali está tudo resolvido? Você vê que não foi para esse lado que ele entendeu o que Jesus queria dizer. Ele entendeu que Jesus estava falando de reencarnação, por isso que ele fez essa pergunta. Como eu, sendo velho, Senhor, posso voltar ao ventre da minha mãe? Aí Jesus volta para ele e diz, né, se eu falo das coisas da terra, tu não entendes, ainda mais se eu falar das coisas celestiais. E aí continua nesse diálogo muito interessante, e Jesus coloca assim, o que é nascido é carne, o que é nascido é espírito, é espírito. Olha aí, dois elementos, carne, instrumento, espírito, ser inteligente. Depois, antes de colocar o termo carne, ele coloca assim, água e espírito. Depois ele tira o termo água, substitui o quê? Por água, por carne. Olha a sabedoria de Jesus. A gente sabe que o nosso corpo ele é água, o cérebro 90% é água, a criança é gerada no meio amniótico, né, que é o líquido que protege o bebezinho de formação, é a água. Então, você vê que ele está em consonância com a ciência, falando que o nosso corpo é água, e a água não raciocina. Então, vamos continuar nesse diálogo, que é muito interessante. Aí, mais adiante, ele coloca assim, ele compara o espírito como vento. Ele fala assim que o espírito é como o vento assopra. Olha o termo que ele usou, o verbo. Ele coloca assim, como já existe. Ele não colocou assim, o vento assoprará. Ele diz, não, o vento assopra. Está vendo a diferença, Neuzinho? Quer dizer, já existe o Uhum. vento. Ele assopra. Aí ele coloca assim, mas não sabe de onde veio o vento. Assim também é o espírito, não sabe de onde veio o vento, nem para onde ele vai. Assim é o espírito. Quer dizer que o espírito o quê? Ele assopra, ele já existe. Porque se ele fosse criado no momento da concepção, Jesus usaria o termo assim, será criado, assoprará o vento. Ele não diz que o vento o quê? Assopra. Ele já existe. Ele já vem de longe, nós sabemos de onde ele veio. Então nós temos essa etapa que nós estamos dentro desse instrumento físico, grosseiro, que chamamos carne, e tem o mundo espiritual. Nós vamos partir para lá depois de encerrar esse tempo. Então lá nós vamos aprender novos valores, novos conhecimentos, porque o espírito ele pode estacionar, regredir não, ele pode estacionar no tempo. Ele pode chegar lá no mundo espiritual e não querer evoluir, vai ficar lá muito tempo estacionado. Aqui também nós podemos ficar estacionados. Né? Quando isso acontece? Quando nós esquecemos que nós viemos aqui com o objetivo que é a evolução, nosso progresso, ajudar as pessoas que estão em torno de nós. Nós temos uma missão. Então, quando nós temos o livre-arbítrio, nada nos é imposto. Se nós quisermos levar essa vida, cruzar os braços, será respeitado. Mas um dia isso será cobrado. Né? Esse tempo que nós estamos desperdiçando. Né? Que a Terra ela tem representa uma grande escola de aperfeiçoamento dos espíritos. Então, tem uns que vêm no campo da política, da autoridade, outros vêm no campo da medicina, do professor, né? Vem muitos no campo para aprender a executar ordens, porque isso é importante a gente aprender na nossa evolução. Então, são matérias necessárias ao nosso progresso. Agora, o esquecimento, se não houvesse esse esquecimento, você vê que Deus é tão sábio, tão infinito, ele sabe se não tivesse colocado esse véu, né, esse véu temporário, dificilmente nós teríamos equilíbrio para, nessa existência, levar com tranquilidade.
Você vê que tantas coisas nos perturbam, né, Neuzinha, nessa existência, às vezes são Nossa, reminiscências, são atitudes nossas, né, que machuca. remorsos, É, né? a gente pensa, ah, se eu pudesse esquecer e começar tudo de novo. Então a Pode, reencarnação... né? Oi? Sim, pode falar. Pode. Não, eu tô falando que você falou, se eu pudesse esquecer, eu começar tudo de novo. Quando a pessoa pensa isso no leito de morte, Deus fala assim, pode esquecer e começar de novo, né? Não é isso? Agora, nós É, podemos saber um pouquinho, estudando a nós mesmos, segundo Emmanuel, nós podemos saber um pouquinho que nós fomos no passado, ter um entendimento do que nós fomos. Quando a gente analisa, por exemplo, as nossas atitudes, é, aquilo que nós somos, os vícios nossos, né? Aqueles erros que nós somos, estamos sempre caindo naquele tipo de erro. A gente sabe que aquilo que é repetindo, um, né? nós sabemos que aquilo é um ponto que nós temos que trabalhar com ele. Porque, como diz Emmanuel, né, que foram muitas encarnações que nós já vivemos, e muitos erros nós cristalizamos no nosso perispírito, está cristalizado na nossa alma. Então, quebrar aquele orgulho, né, aquele homem duro, aquele homem arrogante, egoísta, não é fácil, não será da noite para o dia. A gente sabe que o progresso, ele não dá salto, ele é gradativo. Então, a nossa existência hoje é um passo, amanhã vai ser um novo passo. Então, quando a gente estuda nós, a gente vê as nossas tendências, né, positivas, negativas, a gente vai ter uma visão mais ou menos do que nós fomos no passado. Muitas vezes as pessoas, geralmente as pessoas falam assim, né, pensam assim, sempre a gente pensa assim, que a gente foi um cargo importante, fomos um fidalgo, né, fomos um rei, sempre nós estamos se levando para esse lado. Mas talvez nós tivemos muitas vidas humildes, ali para aprender humildade, a paciência. Então não é, a gente ainda tem essas ilusões dos cargos terrenos, né? É. Nós temos que começar a entender que nós somos espíritos eternos, espíritos imortais que estamos aqui para evoluir, para adquirir valores dentro de nós. E nós temos Jesus como o nosso modelo nessa vida. Neuzinho, eu posso colocar assim, eu tive duas lembranças assim muito interessantes na minha vida, sabe? De reminiscências do passado. Nem sei se posso falar isso aqui, mas talvez Pode, claro. falar assim como instrução. Eu, dentro da minha família, eu já passei por 9 cirurgias. E um certo dia na minha casa, eu morava nessa época em Belo Horizonte ainda, eu estava lá assim, pensando por quê, né? Só eu na minha família, 9 cirurgias e todas complicaram, todas deram complicações. Eu fiquei pensando isso e de repente eu lembrei de um sonho que eu tive ainda jovem. Eu sonhei que eu era soldado romano e que nós estava em guerra com os visigodos. Eu nunca tinha visto falar essa palavra visigodos, eu nunca tinha estudado história naquela época ainda sobre os bárbaros. E a gente sabe que os bárbaros, né, nós tínhamos lá os visigodos, nós tínhamos ali na Europa, o povo europeu, tudo é origem do romano e desses bárbaros. São vários nomes aí que agora está me fugindo o nome. Visigodo é um desses bárbaros, né, lá na história. E nós estávamos em guerra com esses bárbaros. Eu sei que eu escondi, nós estávamos perdendo a batalha, eu escondi atrás de uma pedra, tinha um companheiro atrás de mim, e ali eu agachado, quando eu olhei assim para cima, tinha um deles olhando para mim, um bárbaro, né, um visigodo. Eu só vi quando ele levantou a espada, ainda deu um reflexo da luz do sol, e me acertou. Ali eu acordei. Bem, isso foi um sonho. Então, eu depois, assim, lendo o Evangelho lá em Pedro, né, Jesus dizendo, conversando repreendendo Pedro, quando, por exemplo, estava ali Jesus para ser preso, soldados, o Pedro tirou a espada e cortou a orelha de um soldado. Aí Jesus pegou, colocou a orelha no lugar, curou,
e falou a Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Quem matar pela espada vai perecer. Então eu pensei comigo, aí eu comecei a, a entender um pouquinho que essas cirurgias, e todas deram complicações, e todas assim, eu tive muita dor, muita complicação. Eu comecei a entender que deveria ter uma razão para isso. Então, naturalmente, como soldado romano, devo ter feito, né, com a espada ali muitas coisas terríveis que a gente vê ao longo do Feriu, né? tempo. E a outra coisa mais recente que eu tive agora, até que isso aí eu passei até lá para pessoal da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eles fizeram uma entrevista comigo, eu passei essas informações, eles estão fazendo um estudo junto com uma universidade na Europa, não lembro aqui agora no momento, que eles estão estudando a reencarnação. Estão também estudando as obras de André Luiz, Psicografia de Chico. E lá eu narrei para eles, né, a gente é todo assim, dentro de um critérios científicos, né, eu contei uma experiência recente que eu passei de lembrança também. Foi dia 10 de março do ano passado, eu tive um sonho, no domingo, 10 de março caiu, foi no domingo, e eu vi no sonho um grande urso branco me perseguindo, e eu aflito, né, tentando sair daquele urso, né, e naturalmente eu não consegui, eu caí com meus pés para frente desse animal. Eu só vi quando ele chegou e pegou no meu calcanhar direito, e ali eu senti os dentes estraçalhando a minha carne. Eu senti aquela dor Ai, que terrível, sabe? horrível. Eu senti aquela dor. E quando eu senti essa aflição, essa dor, e veio na minha memória, ali naquele instante, o ciclo romano, a Roma antiga, quando os cristãos eram lançados lá para as feras. Eu vi as mães ali, naquele momento ali, com seus filhos, né? Elas vendo os seus filhos sendo estraçalhados pelas feras, e a dor, eu consegui sentir aquela dor profunda na alma vendo aquilo. Bom, passou 8 dias certinho, no domingo seguinte, que foi no domingo seguinte, eu fui praticar um esporte, aí eu rompi o tendão justamente no, no pé direito, onde o urso pegou. Eu senti aquela dor também terrível, né? E aí Traçalhou o pé. eu senti aquela, né, o tendão de Aquiles, que é um tendão bem grosso, extenso no nosso corpo. Ele Não. rompeu com uma coisa mais boba, sem explicação. E quando aconteceu o sonho, uma semana antes, eu contei a minha esposa é testemunha disso, ela é adventista, ela vai testemunhar esse fato. Então, naturalmente, eu penso que alguma coisa assim que eu fiz lá no passado, lá no circo, né, com os cristãos, eu vejo assim. Então, a gente vem aí através das encarnações, Deus às vezes dá uma oportunidade dessas lembranças para a gente entender o porquê das aflições hoje, né? Das nossas lutas que nós estamos enfrentando. E outros fatos também que assim que eu poderia voltar um pouquinho de lembrança do passado, mas eu não gostaria de entrar mais nesse ponto. Mas só para ilustrar para os amigos, né, que estão nos assistindo, que tudo nos objetiva o quê? A nossa evolução. Não é uma punição de Deus. Nós que pedimos para nós redimirmos daquilo que nós cometemos de errado. Porque Deus é sempre misericórdia, ele é sempre essa justiça maior, esse amor infinito, porque em vez de nós irmos, né, sem remissão para uma região de sofrimento, eles nos dão oportunidade. Então, aquele que comete um assassinato, né, matou lá um pai de família,
Lá no finalzinho, ele arrependeu. Está tudo resolvido? Não. Ali é o primeiro passo. O arrependimento é o primeiro passo. Arrependei-vos, né? Por isso que João Batista veio primeiro. O arrependimento. Mas, para que estarmos perante a lei de Deus, o que é necessário? Aí vem a segunda etapa. Primeiro o arrependimento. E depois vem o quê? A reparação do erro. Aí sim nós vamos ficar quites perante o nosso próximo, perante a nossa consciência, perante as leis de Deus que são perfeitas. Né? Então, não basta dizer arrependeu, está tudo resolvido, não. Né? As pessoas falam isso, vai lá, arrepende, batiza, joga uma água na cabeça, está tudo resolvido. E a viúva lá, com seus filhos, e a vida penosa que ela vai ter sem seu marido, e ela, como que ela vai ficar perante a lei de Deus? Perante aquela outra pessoa que cometeu aquele delito. Então, a gente começa a entender a nossa grande responsabilidade na vida. Nós temos a palavra, né? Porque a palavra pode matar também, as nossas atitudes, né? No trânsito, no ambiente de trabalho, com as pessoas que estão próximas a nós. Aquela pessoa que às vezes está do nosso lado ali, a gente pergunta por quê? Às vezes não é nenhum familiar meu, tem aquela pessoa, às vezes hoje eu tenho aquela pessoa, às vezes certamente tem um porquê por detrás disso. E a gente abraçar com aquele amor, com aquela compreensão, com aquela... Certamente nós estaremos se redimindo, evitando muitos males futuros. Porque também está lá no Evangelho que também há um ponto assim, que nós estudamos na doutrina espírita, que é a misericórdia, o amor cobre multidões de pecados. Porque quando a gente entra nessa questão da reencarnação, esquecimento, nós estamos aqui, né, Neuzinho, num bate-papo, mas a gente sabe que é um assunto muito assim, vasto, um assunto assim, muito profundo, que são muitos ângulos que nós podemos dizer, podemos abrir aqui. Não é isso? Inclusive, uma questão, né, que é bom frisar, que essa palavra reencarnação foi um termo novo que o Allan Kardec usou. Essa palavra não existia antes de Allan Kardec, né? Reencarnação, renascimento sempre houve, mas a palavra reencarnação foi Allan Kardec que criou, então ela não existe antes. Mas tanto na Bíblia quanto em outras filosofias existe o nascer de novo, né? O renascer, renascimento, são palavras que estão lá, né? Inclusive, quando eles perguntaram, os apóstolos perguntaram, quando Jesus pergunta quem que os apóstolos achavam que ele era, e que eles começam a falar de João, uns diziam que ele era Jeremias, outros diziam que ele era João Batista. Aí Jesus fala assim, que João Batista já veio e eles não conheceram. Como é que eles tinham essa noção que João Batista ia vir de novo? João Batista não, desculpa, Elias, né? Jesus fala que Elias já voltou, Elias já veio. De onde que vinha essa crença que Elias ia voltar, que Elias ia nascer de novo? Que Elias tinha morrido há muitos séculos, né? Então, assim, mesmo nas conversas entre Jesus e os apóstolos, fica claro que eles tinham essa ideia de que a pessoa podia renascer. Só que eles não usam o termo reencarnar, né? É vir de novo, nascer de novo, não é isso, Eduardo? Eles usam muito o termo naquela época, ressurreição, né? Que Uhum. no significado significa o quê? Aparecer novamente. Você pode aparecer novamente aqui revestido de um corpo de carne, ou você pode aparecer aqui materializado, igual Jesus voltou, que significa o quê? Ele apareceu. Depois de 3 dias, ele novamente apareceu junto aos seus discípulos. Inclusive, ele apareceu com o ambiente todo fechado, e tinha lá um discípulo chamado Tomé, que Jesus, que ele antes tinha duvidado, porque a Maria Madalena, as mulheres chegaram narrando que tinha visto Jesus. Aí ele duvidou, aí ele apareceu entre eles e falou, Tomé, chega aqui seu dedo. Ele estava ali materializado. Então, temos
ressurreição também tem esse significado de ressurgir novamente. Quer dizer, uma recapitulação, ou pode ser uma aparição, uma manifestação, uma materialização. Era um termo muito utilizado antigamente, né, no tempo de Jesus. A questão do profeta Elias, por exemplo, Elias viveu antes de João Batista 700 anos antes. E não é só Jesus fala sobre Elias, falando que João Batista, essa é a volta desse espírito. Um espírito de muita luz, um anjo, que apareceu está lá em Lucas, essa narração, conversando com aquele que seria o pai de João Batista. Esse anjo apareceu, que é um espírito evoluído, e diz que aqueles criancinha que ali estava formando, né, que teria o nome de João, iria no espírito e virtude de Elias. Você vê que outra confirmação de reencarnação. Por exemplo, outra passagem do Evangelho falando de reencarnação, quando os seus discípulos, né, o que diz ser o filho do homem, né? Aí uns falavam assim, Senhor, uns falam que o Senhor é Jeremias, né? Quem foi Jeremias? O profeta Jeremias que viveu lá atrás, que retornou. Outro fala que o Senhor foi João Batista. Aí Pedro, tomando a palavra, diz, não, tu és o Cristo. Então, você vê que ó, eles estavam falando o quê? De reencarnação ali, que é um espírito que já tinha morrido, que retornou, porque eles estavam com aquela ideia, né? A ideia do povo, a ideia das pessoas, que seria um retorno de um espírito, que na hora nenhuma Jesus repreendeu os seus discípulos. O que é isso, gente? Isso não existe. Como pode um que viveu lá atrás, um Elias voltar aqui, o Jeremias, achar que eu sou o Jeremias que viveu lá atrás? Jesus que não deixava passar nada, né? Ele sempre estava ali É, ele pronto não para faz esclarecer. essa repreensão, né? Não é isso? E são muitas passagens bíblicas que nos reportam a reencarnação. São muitas passagens. Nós podemos citar aqui. Mas não sei como está o nosso tempo, Neuzinha. Eu acho que É, está nós, quase. nós temos mais 5 minutos. Eu queria fazer um comentário, porque eu comentei que o Dr. Roberto Luz comenta essa questão de ser complicado para a gente acessar o inconsciente, acessar as vidas passadas, né, de forma consciente, mas que você relatou uma forma aí, que é através de sonhos, e os sonhos são uma forma muito saudável da gente ter lembranças de vidas passadas. É só a gente passar a observar mais os sonhos. Lógico que nem todo sonho é reminiscência de vida passada, mas alguns são, né? E dá para observar o que que aquele sonho tem a ver com essa vida agora. E isso é uma forma muito saudável, né? Porque os sonhos, a gente precisa de sonhar, né? Para a gente ter saúde mental, saúde psíquica. E dessas formas, assim, os conteúdos vão aflorando na nossa mente, né? Certamente. Tem aquele livro muito interessante, né? Muitos Mestres, Muitas Vidas, que é um Ah, é. psiquiatra, um médico americano. É um livro interessante, quem não leu. Tem muitos filmes aí que fala de reminiscências do passado. São filmes que assim baseados em fatos reais. Mas geralmente Deus coloca um véu, porque o objetivo nosso é hoje uma página em branco. O passado vai refletir na nossa vida? Vai, porque são bagagens que nós adquirimos lá atrás, que está dentro de nós, está guardadinha dentro de nós. E nós temos que aprimorar essa bagagem, purificar, dar um novo rumo. Então nada se perde, tudo que a gente aprende no tempo e no espaço, nós trazemos dentro da gente. Essas coisas nós vamos levar as nossas experiências para diante, para a construção de um futuro. Então, por isso que é importante hoje o presente. A gente, né, Neuzinha, procurar ser aquele sal da terra que disse Jesus, né? Ser aquele diferencial aonde que nós somos colocados. Porque a gente vê que a nossa sociedade, ela está doente. Né? Ela está doente. Por quê? Porque os indivíduos estão doentes. Então, nós temos que buscar Jesus, porque só Ele, porque nós somos muito fracos, nós somos deficientes, nós erramos,
Nós precisamos da indulgência sempre alheia, né, do perdão alheio. Mas nós temos Jesus como guia para nos orientar nessa reencarnação. Então nós temos esse objetivo maior que esse trabalho, que Deus queira, né, quando nós partimos daqui, nós podemos voltar melhores do que quando nós nascemos, que possamos dar um passo na nossa evolução. É isso que a gente deseja aqui do nosso coração. É, pensando assim em relação ao futuro e ao passado, acho que o que é importante pensar é que o esquecimento, além de ser necessário, olhando para a gente hoje, nós sabemos que nós somos resultante de tudo que fomos, fizemos, pensamos, sonhamos, erramos, né? É o resultado de tudo isso, dos nossos acertos, dos nossos aprendizados, é como nós somos hoje. E nós temos que sempre olhar para o Cristo à nossa frente. É que o Cristo é que é o nosso modelo, né? É aonde a gente quer chegar. E caminhar sempre na direção dele. Ao contrário de que alguns irmãos nossos espíritas às vezes ficam buscando, só olhando para o passado, Cristo está à nossa frente e a gente tem que olhar para o Cristo à nossa frente, não para o que passou, né? Só entender que nós somos frutos dessas experiências. Eu acho que isso é muito importante, por isso nós somos tão diferentes uns dos outros. Mas se o objetivo é o Cristo, se Ele é o nosso modelo, se Ele é o nosso guia, ainda há muito que ser feito ainda. A obra não está acabada. Nós estamos longe ainda da Não. perfeição. Nosso planeta aqui é um planeta de prova e expiação. Então, nós estamos ainda engateando nesse processo. E é muito importante a gente olhar o passado como experiência e não ficar preso ao passado. Quando a gente fica preso a uma reminiscência, a um pensamento, a uma ideia, nós transformamos simbolicamente naquela estátua de sal e perdemos a oportunidade dessa construção de futuro. Então, Isso. olhar sempre para frente, tendo como referência o nosso passado, como base o nosso passado. Porque experiências que nós erramos vai nos nortear nesse futuro. Não é isso? Obrigada, Eduardo. Nosso tempo está encerrando. Nós temos mais uns 4 minutinhos só. Então, eu quero agradecer a sua presença, agradecer a presença de todo mundo e te pedir para fazer oração de encerramento. E quero pedir que nessa oração a gente possa mentalizar uns aos outros, né? Os outros espíritas, os nossos amigos, as outras pessoas, para que todos nós possamos receber as bênçãos do Eterno. Então Você faz oração de encerramento? vamos unir as nossas mentes, os nossos corações, vamos criar uma cadeia de um só pensamento, formarmos uma corrente. Pedimos a Deus nesse momento, nosso Criador, que nos ajude no nosso progresso espiritual, que ajude a todos os irmãos, principalmente aqueles que têm o comando, que têm uma autoridade, nesse momento de tantas incertezas e de dificuldades, de medos, que possa nos dar essa coragem, Senhor, de prosseguirmos adiante. Dai-nos paciência, mais calma, e ajude que a fé possa crescer dentro de nós, Senhor. Porque estamos ainda muito distantes. Ainda trazemos esse homem velho dentro de nós. Esse homem endurecido ainda nas coisas do materialismo, do individualismo. Ajude-nos a sermos melhores pessoas. Que possamos dar um passo na nossa evolução, nessa existência. E queremos pedir também, Senhor, lembramos aqui dos nossos entes queridos, daqueles que partiram, que estão partindo para o mundo espiritual. Que eles possam ser acolhidos, orientados, conduzidos para a restauração dos seus espíritos. E ajude-nos, Senhor, para que a nossa vida, esse instante
que nós vivemos aqui, que é muito curto, a nossa existência, possamos aproveitar bem